Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! O furacão Júlio nos cinemas passou. O último dia do mês tem filme novo, claro, mas já não são mais os blockbusters, os mega eventos do cinema, como foram Jurassic World Recomeço, Superman e Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que continuam em cartaz. Além de Smurfs e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, esses, claro, de bem menos expressão, mas que também ainda estão passando. Para essa última quinta-feira de julho, temos uma estreia, que é de uma comédia romântica e dramática. Vamos falar disso aqui, mas antes eu espero o seu ato de romantismo para com esse programa, a sua declaração de amor ao cinema, que é somente aqui a sua inscrição aqui no canal, sua curtida no vídeo. Vamos nos apaixonar. Bom, a comédia romântica que está estreando é Amores Materialistas. É o clássico tema do triângulo amoroso. No caso de uma casamenteira, seu ex-namorado aspirante a ator e meio pobretão e um milionário galã. Junto com os faroestes, os musicais e os filmes de gangster, as comédias românticas formam os alicerces sobre os quais Hollywood ergueu o seu império, na fase de ouro do início do cinema sonoro, quase 100 anos atrás. Na época, o gênero tinha muito prestígio. Em 1934, Aconteceu Naquela Noite conseguiu um feito incrível. Se tornou a primeira produção a ganhar os 5 Oscars nas 5 principais categorias. Melhor filme, diretor Frank Capra, ator Clark Gable, atriz Claudette Colbert e melhor roteiro, no caso, um roteiro adaptado de um conto, adaptação essa feita por Robert Riskin. Aí você pode dizer, Caio Guimarães, mas essa foi só a 7ª cerimônia do Oscar, então não é assim tão incrível que esse foi o primeiro filme a ganhar nas 5 principais categorias. Mas aí eu respondo que esse feito só seria igualado mais de 40 anos depois, por Um Estranho no Ninho. E a terceira e última vez que isso aconteceu já tem mais de 30 anos. Foi com O Silêncio dos Inocentes. Por tudo isso e muito mais, Aconteceu Naquela Noite é uma das comédias românticas mais influentes de todos os tempos. Tanto que influenciou até a criação do Pernalonga, acredite se quiser, como o próprio criador do personagem admitiu. Mas, acima de tudo, forjou esse molde que embasou praticamente tudo o que foi feito depois no gênero. Nessa dinâmica do homem e da mulher que se conhecem, a princípio se odeiam, entram em pé de guerra, mas depois acabam se apaixonando. Um clichê que, surpreendentemente, nunca envelheceu. Pelo menos quando é bem executado, né? E quantas vezes isso foi bem executado? Especialmente nas chamadas screwball comedies, as comédias românticas com diálogos rápidos e afiados que desafiavam as convenções sociais, principalmente com mulheres fortes e independentes e homens colocados mais em posição de fragilidade. Esse subgênero tinha seus reis na época, como Cary Grant, James Stewart e, claro, suas rainhas, como Katharine Hepburn, ainda hoje a maior ganhadora de Oscars da história, com 4 estatuetas, maior ganhadora entre atores e atrizes. Mas nem sempre as comédias românticas desafiaram as convenções sociais. Às vezes, as histórias eram bem no estilo Cinderela moderna, um território onde brilhou outra Hepburn, a Audrey, que não era parente da Katharine. Filmes divertidos e fundamentais como Sabrina, A Princesa e o Plebeu e, claro, Cinderela em Paris foram todos estrelados pela Audrey Hepburn. As comédias românticas foram acompanhando também a evolução dos costumes, nem que fosse para se contrapor a eles. Por exemplo, em plena revolução sexual dos anos 60, Rock Hudson e Doris Day fizeram fama protagonizando filmes bem caretinhas, mas nem por isso menos divertidos. E era tanta caretice que o Rock Hudson, que era gay, teve que esconder sua homossexualidade do público para não prejudicar a imagem de galã. Um tipo de mentalidade que felizmente foi desmoronando pelo caminho. E nesse caminho, não importa a época, a comédia romântica sempre foi um gênero forte, popular. Ainda nos anos 70, Woody Allen ganhou seu único Oscar de melhor diretor por aquela que eu considero o melhor filme do tipo em todos os tempos, que é Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Annie Hall. O triunfo do diretor não quer dizer que a era dos astros e estrelas do gênero tinha acabado. Muitíssimo pelo contrário.
Os anos 80 e 90 foram a era da rainha Meg Ryan, de Por Trás daquele Beijo, A Teoria do Amor, Surpresas do Coração, A Lente do Amor, Kate and Leopold. Só com outro gigante desse negócio aí, né, o Tom Hanks, ela fez Joe contra o Vulcão, Sintonia de Amor e Mensagem pra Você, sempre com uma química irretocável entre os dois. Mas nada supera a parceria dela com Billy Crystal em Harry e Sally feitos um pro outro. Eu não considero melhor que o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, mas tá quase ali e é até mais fácil de assistir, de gostar. É quase perfeito. Sério, se você não viu ainda, eu recomendo fortemente que você veja. É impossível não gostar desse filme. Infelizmente, ele não está disponível em streaming nenhum no momento aqui no Brasil, mas vale a procura por um modo de assistir. Eu garanto que você não vai se arrepender. Ah, claro, e não dá para não falar das rainhas das comédias românticas sem mencionar a Julia Roberts, de Uma Linda Mulher, O Casamento do Meu Melhor Amigo, Um Lugar Chamado Notting Hill, e a Sandra Bullock, de Enquanto Você Dormia, A Proposta e Amor à Segunda Vista. Hoje em dia, muitos outros atores e atrizes poderiam disputar esse posto que já foi de tanta gente talentosa ao longo das décadas. O problema é que lentamente a comédia romântica foi desaparecendo dos cinemas. A minha teoria é de que a dificuldade para se renovar, para continuar desafiando a audiência, subvertendo as convenções, são as culpadas disso. Eu acho que público para esse tipo de filme sempre teve, e tem ainda, mas os roteiristas foram perdendo a capacidade, ou talvez até a vontade mesmo, de escapar dos clichês para entregar algo mais saboroso, mais diferente. Mas tem outra coisa também, que eu acho que é a era dos streamings. Porque com a facilidade ainda maior para se ver filmes em casa do que se tinha na época do VHS ou do DVD, criou-se uma espécie de divisão, que eu considero totalmente sem sentido, entre filme para ver no cinema e filme para ver em casa. No caso, filme para ver no cinema seriam as superproduções, né, os que dependem muito de efeitos especiais. E os filmes para ver em casa seriam mais os dramas, os pequenos suspenses e as comédias, inclusive as românticas. Eu já parto do princípio de que todo filme é para ser visto no cinema. Claro que entram muitas questões. Ir ao cinema pode apertar alguns bolsos, né, nem sempre sai barato, ainda mais se você incluir acompanhantes, crianças e tal. Estacionamento, pipoca, refrigerante, chocolate. Às vezes, por qualquer outro motivo, você não consegue ir. Ou o filme sequer chega aos cinemas brasileiros. Enfim, aí sim você vê em casa, tá tudo bem. Mas filme é feito para ser visto no cinema. Só que aí criou-se essa divisão que eu falei, e os estúdios de cinema, os grandes estúdios, e até mesmo os streamings, que também têm suas superproduções, entenderam isso e as comédias românticas começaram a ir direto para dentro de casa. Agora, aos poucos, elas ensaiam uma volta, que eu acho muito bem-vinda. E vamos ver, né, se Amores Materialistas se torna um farol para as próximas produções, uma referência, acrescentando mais drama na mistura. A diretora e roteirista é a sul-coreana Celine Song, que logo na sua estreia em longas-metragens foi indicada ao Oscar de roteiro original na cerimônia do ano passado. O filme era Vidas Passadas, que teve ainda uma outra indicação simplesmente para melhor filme. E é uma obra muito interessante, uma estreia muito promissora mesmo. Já ali, ela mostrava que tem um olhar muito delicado e peculiar para as questões do amor. Vidas Passadas está disponível para assinantes do Telecine. E se naquele filme o mais próximo de uma estrela que ela teve no elenco foi a maravilhosa, mas ainda não muito conhecida Greta Lee, agora o nível de estrelato sobe bastante. Começando pelo onipresente Pedro Pascal. Só do ano passado para cá ele já esteve na dublagem do desenho animado Robô Selvagem, em Gladiador 2, na série The Last of Us e está em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Isso só do que chegou no povão, hein? Para não falar de Freaky Tales, Garotas em Fuga, Sem Aviso Prévio e Eddington. E se tem o Pedro Pascal no filme, já é um ótimo começo. Aí passamos para o outro super-herói, né? Além do Reed Richards, né, o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, temos aqui o Chris Evans, que fez dois. O Tocha Humana, nos dois primeiros filmes do Quarteto Fantástico, não nesse aqui agora, e Capitão América em vários filmes. Desde que ele largou a Marvel, ou que a Marvel largou dele, ele nunca mais foi o mesmo, nunca mais brilhou. E temos Dakota Johnson,
que é quem mais tem a provar nessa turma. Eu até nem acho ela má atriz, ainda que eu acho que falta para ela uma certa energia, né, uma vitamina. Mas ela já provou que sabe atuar em A Filha Perdida, por exemplo. O problema é que os papéis pelos quais ela é mais conhecida são em filmes muito, muito ruins. Uma bota ruins nisso. São a trilogia 50 Tons de Cinza e, não fugindo a seus colegas de elenco, um filme de super-heróis, ou, no caso, super-heroína, que é Madame Teia, que provavelmente é o maior abacaxi desse subgênero do cinema. E o pior é que não dá nem para dizer que os filmes são uma porcaria, mas ela se salva. Não, ela também está muito mal e afunda junto com os filmes. Mas eu ainda acredito que ela é capaz. Quem sabe ela não afasta essa má fase com Amores Materialistas, que está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 56 minutos. Tchau!